Então, bom dia. Sábado para estar dormindo, né, com essa chuvinha. Meu nome é Pablo Scariotti. Eu sou graduado em licenciatura em Física, recém-graduado. E eu vou dar aula hoje para vocês de eletromagnetismo. Eu vou dar uma passada mais por cima, no mais básico. Até porque eu não tenho uma mesa de digitalizador e tal. Eu vou tentar dar aula de slide. Qualquer dúvida, vocês me chamem no chat, que eu vou estar tentando acompanhar no chat também, ou chamem durante a aula. E daí eu vejo com vocês. Então, primeiro, para começar, é bom dar uma relembrada na questão do símbolo das unidades. A corrente elétrica, a gente vê nas equações, é o I. A unidade dela é o A, de ampere. A tensão elétrica, a gente pode ver tanto com U quanto como V nas equações. E a unidade dela é V de volts. Nas equações, a gente também pode ver escrita como diferença de potencial, o DDP. É a mesma coisa. E a resistência elétrica é R, e a unidade dela é essa ferradura aqui, que é o ohm. A gente também tem a potência elétrica, que é P, que a unidade é watt, W. E a carga elétrica, que a gente vê como Q nas equações, que a unidade é o C de Coulomb. Também vai aparecer muitas vezes questões falando de capacidade ou quantidade de carga de uma bateria, de celular ou de carro. E daí a unidade que eles vão dar geralmente vai ser miliampere-hora. E daí para a gente converter, às vezes ele vai pedir para converter, ou tem necessidade de converter para alguma equação, a gente faz essa conversão que é semelhante a de transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Que é 1 miliampere é igual a 3,6 Coulomb. Certo? Só unidades. Então vamos lá. A lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a corrente elétrica que percorre um condutor, ela é proporcional à tensão aplicada nos terminais desse condutor. No caso, essa proporcionalidade, ela é definida pela resistência do condutor. Se a resistência é maior, a corrente elétrica que passa é menor, e vice-versa. A equação que a gente vai usar para a lei de Ohm é U igual a RI. Tensão, que pode ser escrita como V também, é igual a resistência vezes a corrente. Não são duas equações diferentes, tá bom? Só muda a anotação aqui da tensão, como U como V. E daí a gente pode lembrar elas como quem dá o U, RI, ou você, RI. Daí vocês usam qual vocês acham que vocês lembram melhor ali. E do que a gente pode fazer? A gente pode colocar essa equação aqui em um triângulo, para ajudar a gente a achar as outras equações, isolar as outras equações. Então, a gente tem que você ir, então o V vai lá em cima, e embaixo o R e o I. Se a gente isola o V, a gente tem a nossa primeira equação, V igual a R vezes I. Se a gente isola o R, sobra V sobre I, V sobre I. E se a gente isola o I, sobra V sobre R. E assim a gente consegue achar a equação para tensão, para a gente achar o valor da tensão, para a gente achar o valor da resistência e para achar o valor da corrente elétrica em algum sistema. Essas vão ser as três equações básicas das leis de Ohm, cai muito no Enem. Então vale a pena a gente decorar pelo menos esse macetezinho, você ir e aprender a fazer esse triângulo aqui para a gente estar achando as outras equações. Então vamos para um exemplo. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia,
a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Então, vamos lá. Na ausência de amônia, a polianilina ela vai se comportar conforme esse gráfico aqui. Então, na ausência de amônia nesse gráfico aqui. Mas ele quer saber o valor em altas concentrações de amônia. Então, a gente vai primeiro calcular a resistência através desse gráfico aqui, e usando esse dado que ele passou para nós no exercício, que na presença de alta concentração de amônia, a resistência nominal quadruplica. Então, a gente vai usar esse dado aqui para achar depois o valor em altas concentrações. Então, como é que a gente faz? A gente quer saber a resistência. Então, a gente vai lá, pega a equação da resistência lá da lei de Ohm. E é só substituir. A gente vê aqui no gráfico, escolhe um valor para ver e pega o equivalente para a corrente elétrica. Por exemplo, 2 vai ser 4, 1,5 vai ser 3. Mas a gente sempre que é bom, sempre que tem a oportunidade, vamos trabalhar com o 1, que daí as divisões, multiplicações ficam mais fácil. No caso aqui, então, para a tensão de 1 volt, a gente vai ter uma corrente de 2,0. Lembrando que aqui tem uma escala diferenciada, 2,0 vezes 10 na menos 6. Não sei se dá para ver direito no vídeo, mas é 10 vezes 10 na menos 6 amperes. Então, a gente pega e substitui na equação. 1,0 volts dividido pela corrente, que é 2,0 vezes 10 na menos 6. Aqui a gente divide 1 pelo 2, sobra 0,5. Se a gente pega, por exemplo, a diferença potencial aqui de 2 volts, vai ser corrente de 4 vezes 10 a menos 6. 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Então, tanto faz qual valor a gente pega, desde que pega o correspondente certo. Mas ainda sobra o 10, o dividido por 10 a menos 6. E o que a gente faz com ele? Como é que a gente vamos calcular ele? Vamos abrir ele em 1000 aqui para a gente calcular? É muito complicado. Eu vou ensinar para vocês uma regrinha que é bem importante vocês se lembrar, vai ajudar bastante quando para vocês não estar se perdendo. Ela é bem simples. Quando a gente tem um expoente negativo dividindo, a gente pode passar esse expoente multiplicando uma positivo. Como a gente vê aqui, 1 sobre 10 a menos 1 é a mesma coisa de 10 na 1. A gente escrever, abrir ele, né? 10 na menos 1 é 0,1. Se a gente fazer essa divisão aqui, a gente tem 10, que é a mesma coisa de 10 na 1. E no caso de 10 na 6, seria a mesma coisa 0,000010. Se a gente faz essa divisão, a gente tem 10.000. Então, a gente pode passar o 0,5 para não abrir, não calcular ele, esse 10 a menos 6, passar ele multiplicando o 0,5. A gente tem a resistência nominal desse semicondutor, sendo 0,5 vezes 10 na 6. Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Então, vamos dar sequência. Mas lembrando, essa é a resistência nominal. A gente tem a resposta aqui, ó, que fecha com esse resultado, ó, 5 vezes 10 a 5, mas essa não é a resposta. A gente quer saber a resistência elétrica em altas concentrações de amônio. No caso de altas concentrações de amônio, como eu disse antes, esse valor é quadruplicado. Então, a gente multiplica por 4 o nosso resultado, e daí a gente acha
4 vezes 0,5 vai dar 2. Então, a gente tem a resposta agora sim, que a resistência é 2,0 vezes 10 a 6 ohms. No caso aqui, seria a resposta E, 2,0 vezes 10 na 6. Ok essa questão? Ok. Beleza. Agora mais uma que trabalha com gráficos. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica, R, do resistor em função da corrente é. Ele nos dá as opções. Aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte. A resistência nesse sistema ela fica cada vez maior. Desculpa, só deixa eu ver aqui. Vamos analisar. Para a corrente de 1 ampere, a gente tem aqui em torno quase 20, uma tensão de 20 volts, quase. Mas conforme a gente sobe, a gente precisa de uma tensão maior para fazer a corrente subir. Aqui não dá para ver direito, porque é bem suave essa curva aqui. Mas aqui a gente vê melhor aqui pela equação. Que a gente tem esse termo I ao quadrado. A gente pega a nossa equação da tensão dada pela lei de Ohm e a gente vai ver que o termo teria mais ou menos isso aqui, V igual a 10I, mas a gente tem esse I quadrado intrometido aqui no meio. Então, cada vez a gente vai ter uma resistência maior. Quanto maior a tensão, maior a resistência aqui nesse gráfico. Então, qual vai ser o nosso gráfico? Vai representar o aumento da resistência conforme o aumento da corrente. No caso de um resistor ôhmico normal, a resistência ela não varia. Mas como aqui a gente tem uma resistência cada vez maior, a gente vai ter que selecionar primeiro, já eliminar essas que têm a resistência constante. Já podemos eliminar elas porque não é constante a resistência, a gente já viu. Sobra C, a D e a E. Aqui vale notar. A nossa resistência, ela tá com a nossa diferença aqui, ela começa do zero. Ela não sai já. Desculpa, ela começa. Me confundi, desculpa. A nossa resistência aqui, ela varia, mas ela varia ao quadrado. Mas isso não significa que o gráfico vai ser uma parábola. Porque o gráfico vai ser parábola na tensão versus corrente. Quando a gente passar isso para a resistência, que a gente vai estar dividindo a tensão, ele vai virar uma reta, mas que varia. Então, a gente vai ter uma reta partindo aqui do zero e subindo. Que nem a gente vê na equação C. Aqui também parte do zero, então a gente tem a resistência iniciando do zero, que já eliminaria essas duas aqui, mas também elimina essa aqui porque ela não varia quadraticamente, ela varia linearmente para cima. Eu me enrolei um pouco nessa, vocês conseguiram entender? Qualquer coisa eu explico de novo. Só para confirmar, se a gente substituir, no caso ali, o V da equação V igual a 10I mais I quadrado, se a gente colocar no lugar do V R vezes I, a gente pode cortar os I e fica uma equação linear, seria isso? Exatamente, muito bem. A gente pode fazer esse processo, a gente simplifica e daí a gente vê
que vai ficar uma equação linear, né? 10 mais i. Então dá isso dali. Beleza, então? Vamos para a próxima. Potência elétrica. Bastante coisa também cai de potência elétrica. E o que é potência elétrica? É a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito por segundo, ou a quantidade de energia elétrica que esse circuito consome. A equação dele vai ser P igual a IU, ou P igual a IV. E tem várias frases, musiquinha para se lembrar, mas eu acho que é melhor você se lembrar PIU. O que o Pintinho fala é PIU. Então, da mesma forma, a gente pode fazer aquele triângulo da lei de Ohm, só que agora a gente substitui a potência. Então, fica potência igual a V vezes I. Então, a gente isola o V. Fica tensão igual a P sobre I. E corrente, P sobre V. Então, vamos lá. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. O poraquê, de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Exaustor, 150 watts, computador, 300 watts, aspirador de pó, 600 watts, churrasqueira elétrica, 1.200 watts e secador de roupas, 3.600 watts. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é ou A. Então, a gente vai usar a equação da potência, aquela primeira mesmo, π, e a gente vai substituir o valor que ele nos deu aqui. 2 amperes para a corrente e 600 volts para a tensão. Esse é bem simplesinho, bem tranquilo. Substituindo aqui, a gente tem 2 vezes 600 e a gente encontra 1.200 watts. E aqui é só comparar. A gente acha que é a churrasqueira elétrica e a resposta é a letra D. Lembrando, aqui no caso, às vezes tem que cuidar com a questão das unidades mesmo. Porque às vezes a gente vai ter 1 milivolts ou 1 miliampere. Sempre cuidar dessas questões para não acabar depois encontrando um resultado diferente. Mas essa é bem tranquilo, acho que sem problemas, né? E agora uma de capacidade de carga, quantidade de carga. Com o avanço das multifunções nos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é de... E aqui a gente vai ter que converter mAh para Coulomb. Se vocês não se lembrar da equação lá que eu mostrei no começo, que 1 mAh é igual a 3,6 Coulomb, a gente precisa ver de outro jeito, então. A gente sabe que 1 Coulomb é o que é. É a unidade básica para carga, é 1 ampere em 1 segundo. É quanto uma corrente de 1 ampere carrega de carga em 1 segundo. Então, é 1 ampere vezes segundo, 1 Coulomb. No caso do miliampere-hora, a gente tem que 1 miliampere-hora é 1 mili, então 1 dividido por 1.000, 1 milésimo de ampere, vezes 1 hora, que seria 60 minutos vezes 60 segundos. E dessa forma a gente pode achar que 1 miliampere é igual a 3.600, de 60 vezes 60, dividido por 1.000 ampere por segundo. E então a gente faz essa divisão, a gente tem que
é igual a 3,6 ampere por segundo, que é Coulomb. Então, se vocês não se lembrarem de cara esses 3,6, tentem lembrar do que é feito o Coulomb, que é a unidade básica, que é ampere por segundo. E daí, a partir dali, a gente consegue desenvolver e achar esse valor do 3,6. E a partir daí fica bem tranquilo a gente fazer a conta, né? É só multiplicar. E daí a gente acha que 1.500 mAh igual a 5.400 Coulomb. No caso, a resposta letra C. Vocês entenderam essa conversão que eu fiz, de onde ela veio? Tudo certo? Sim, deu para entender. E agora vamos entrar numa questão mais teórica. As redes de alta tensão para a transmissão de energia geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando essa estiver próxima de uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse tipo de efeito de problema, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar um fusível de segurança na cerca, realizar o aterramento da rede de alta tensão, instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ir de baixo para cima aqui. Utilizar fios encapados como isolante na rede de alta tensão. Por que essa resposta é errada? O que está induzindo a corrente na cerca é o campo eletromagnético que essa rede de alta tensão gera. Então, utilizar fio encapado, ele impediria que essa eletricidade fosse transmitida via contato direto com o fio da rede de alta tensão. Mas não é o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é um campo. A gente não consegue, com um fio encapado isolante, de um material isolante, simplesmente isolar esse campo magnético. Não tem como. O problema é seguir a mesma coisa, mesmo utilizando os fios encapados. Então, essa é a resposta errada, porque essa corrente não está sendo transmitida via um contato entre a cerca e o fio, através do campo magnético. Certo? Instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão. Por que não instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão? Porque a rede de alta tensão está, digamos, separada da cerca. Se uma pessoa encostar na cerca e ganhar um choque, o fio de alta tensão nem vai perceber a diferença. E o que o fusível faz? Ele queima, no caso, ele interrompe uma passagem de energia quando um nível crítico para ele de corrente passa. Por exemplo, um fusível que suporta 0,5 amperes. Se passar por ele mais do que 0,5 amperes de corrente, ele vai queimar e vai interromper a passagem de corrente. No caso da rede de alta tensão, não adianta colocar um fusível nela, porque ela vai continuar passando a mesma quantidade de corrente, que vai ser altíssima, mas vai continuar passando a mesma quantidade de corrente, independente do que acontece por fora. A não ser que alguma coisa acontece com a própria rede, ter um fusível nela, nessa situação, não vai fazer diferença. Então, a resposta D também está errada. Agora, a resposta C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Também não dá. Porque a gente vai tirar toda a energia da área de alta tensão. E da mesma forma, porque a energia vai querer ir para o chão, né, para o solo, por causa do aterramento.
e a gente quer que ela vá para longe, para onde ela precisa ir. E é o mesmo esquema da questão do fusível na rede de alta tensão. Não adianta a gente alterar a rede de alta tensão, sendo que o problema é na cerca e não direto com a rede de alta tensão. Então a C também está errada. Agora a letra B. Acrescentar um fusível de segurança na cerca. Muitos podem se confundir e até marcar essa aqui. Mas por que ela não é? Quando a gente encosta na cerca que está passando a corrente elétrica, o que acontece? Por que a gente leva choque? A gente leva choque porque a gente vira o caminho mais simples entre a cerca e o solo. Então, se a gente tivesse um fusível de segurança na cerca, de certa forma não ia interferir, não ia mudar nada. Por quê? Porque o fusível ele só vai agir se a corrente que está passando for nele. Então, como a corrente não está passando nele, no fusível que tiver em algum lugar da cerca, e está passando em nós, passando da cerca para nós, para o solo, não adianta ter um fusível na cerca, porque se a gente ganhar descarga elétrica, o fusível vai continuar intacto, porque não vai ser nele que a corrente passou. E, por fim, fazer o ateramento do arame da cerca. Por que sim esse agora? Se a gente tem a cerca aterada, bem aterada, a eletricidade, a corrente que se gera por essa lei de alta tensão na cerca, ele vai ter um caminho melhor para chegar até o solo do que através do corpo de uma pessoa que encosta na cerca. Então, dessa forma, a gente cria um caminho melhor para ele chegar ao solo do que se fosse por nós. Se o aterramento não for bom, talvez ele ainda dá um nosso choque, mas tem que ser um aterramento, sim. Toda a corrente elétrica vai ser direcionada para o solo já direto para o aterramento. Vai ser o caminho mais fácil para chegar até o solo. A eletricidade sempre vai tentar achar a diferença de potencial menor e o caminho melhor para se fazer essa viagem. Então, o aterramento permite isso e tira esse perigo da gente. Entenderam essa? Sim. E agora, questão 103. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua baraca próxima do seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. E de agora? A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é o quê? É ela entrar no carro? É ela entrar na baraca? Ela entrar no quiosque de madeira? Abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore? Muita gente acha que entrar no carro é a resposta errada justamente por o carro ser geralmente de metal e achar que ele vai atrair o raio. De todo não está errado, mas no caso aqui, a melhor coisa que ela podia fazer seria entrar no carro mesmo. Por quê? Se ela ficar embaixo da árvore, a tempestade, se cair um raio próximo a ela tende a tempestade tenta procurar metais, né, ou da mesma forma da cerca, um caminho para achar o diferencial de potencial mais baixo. No caso, quanto mais alto vai ser algo mais perto, ou coisas de metais também ele procura. Então, ficar embaixo da árvore não é muito seguro, não. Porque se cai um raio na árvore, por mais que tu não seja atingido pelo raio, tu pode ainda sofrer um pouco por causa da proximidade que tu vai ter com essa descarga elétrica.
E também porque a própria árvore pode acabar perdendo galhos, coisas assim, caindo em cima de ti. Então, ficar embaixo da árvore não é nada seguro. Abrir um guarda-chuva. Abrir um guarda-chuva pode mais ou menos se proteger da chuva, só que os guarda-chuva também geralmente são feitos de metal. Tem essa haste no centro de metal, metálica, e ele tem, pior, uma pontinha em cima. Vários guarda-chuvas têm uma ponta em cima, assim, e essa ponta, ela, ela facilita, ela consegue atrair melhor o raio por causa que ela tem essa extremidade mais fina. Se consegue um diferencial de potencial maior por causa dessa ponta mais fina. Então também é perigoso, fora que seu raio desce no guarda-chuva, tu ia ser diretamente atingido por causa que tu estaria em contato com o guarda-chuva. Entrar no quiosque de madeira. Mesmo esquema da árvore. Se um raio atingisse o quiosque, por mais que ele fosse de madeira e tudo mais, ele pode sofrer danos e tu ainda ia estar recebendo o impacto do raio. Porque o raio, para tu ganhar a descarga elétrica dele, tu não precisa ter contato direto com ele. Se ele cair próximo de ti, tu já leva o solavanco do raio de tão forte que ele é. Então, é bom a gente estar num lugar que proteja bem a gente numa situação de tempestade próxima. Óbvio que se tiver uma tempestade longe, a gente não precisa se preocupar. Ou se tiver antenas e perto, às vezes o risco é bem menor. Mas no caso daqui, entrar no quiosque não seria bom. E na baraca, menos ainda, porque ela protege menos ainda do que o próprio quiosque de madeira. Então sobra o caro. Mas por que o caro é seguro? E por que o caro ia garantir que a gente não levasse essa descarga elétrica do horário? Porque o caro ele vai funcionar como uma gaiola de Faraday. Eu vou tentar mostrar um vídeo para vocês verem depois. Mas o que acontece? Por o caro ser de metal, ele ser todo de metal ao redor de ti, ele vai gerar uma proteção eletrostática que quando o raio atingir o caro, ele vai ter isolar dentro. Tipo, o campo elétrico que ele vai fazer fora não vai interferir no que tiver dentro. Então, tu dentro do caro, tu não vai sofrer o choque da descarga elétrica do caro. E também por causa que ele está isolado do solo. Mas esse também é um problema depois. Por quê? Porque quando o raio encosta, atinge o caro, ele fica carregado eletricamente. Então, essa carga ela fica na carcaça do caro e ela não vai sair de lá por bastante tempo. Então, se a gente pegar e sair do caro, a gente pode acabar virando o condutor de toda essa carga entre o caro e o solo, já que os pneus estão isolando o caro. Então, pode acabar sair do caro, pode acabar sendo perigoso, né, numa situação dessa. Se indica, se um dia acontecer para vocês, né, no caso aqui a resposta certa seria A, né, mas se indica, se isso acontecesse para vocês, que se mantenha no carro, se possível liga para os bombeiros para eles virem aterar o carro e vocês poderem sair com segurança. Porque senão vocês podem estar conduzindo a eletricidade que está ao redor desse carro para o solo e vocês vão acabar levando o choque do mesmo jeito. No caso de não conseguir, só por curiosidade, se indica que saia com os dois pés juntos, porque se você tem os pés afastados, vai criar uma diferencial de potencial entre os teus pés, e dá um pulo para fora, assim, com os dois pés juntos. E daí, assim, vocês não diminuiriam o risco de vocês de levar o choque.
Agora, só para mostrar, eu vou procurar um vídeo aqui da gaiola de Faraday para você estar vendo o que acontece. Aqui ele tem uma bobina de Tesla. E ele tem aqui atrás uma gaiola que ele vai se proteger. Uma gaiola toda de metal, furada de metal, numa grade metálica. Ó, notem que o choque, ele acerta a gaiola. Mas ele não, com ele não acontece nada. Por mais intenso que seja essa descarga elétrica que está ocorrendo na gaiola, com ele está bem tranquilo, de boa ali dentro, justamente porque a gaiola ela protege ele eletrostaticamente. E ele fica lá dentro tranquilo, isolado, sem sentir nada da questão desses raios. Ele vai aumentando cada vez mais a intensidade e continua bem de boa lá dentro. No caso dessa gaiola que ele tá, ela já está aterrada no chão, então depois ele pode sair tranquilo. Mas se não tivesse, ele teria que primeiro aterrar ela para depois sair para não acontecer nada. Dúvidas? Eu posso, se quiser, eu posso retomar alguma questão, alguma coisa, algum tópico, para quem chegou depois também. Senão a aula acabou sendo um pouco mais rápido, eu não preparei, acho que nenhum outro exercício, é? Certo. Deixa eu voltar a apresentar de novo aqui. Então, para quem não pegou aqui, eu apresentei as unidades básicas do eletromagnetismo, que é a corrente elétrica, que é ampere, a tensão elétrica, que é volts, e a resistência elétrica, que é ohm. A potência elétrica, que é watt, e a carga elétrica, que é coulomb. Só para relembrar vocês, né, do eletromagnetismo, e trazer de volta essas unidades atômicas. A carga elétrica, ela pode ser também a gente encontrar em miliampere, que nem eu mostrei no exercício. O principal do eletromagnetismo que a gente vê no Enem é geralmente associado à lei de Ohm. Se é de outro conteúdo, às vezes ainda sim tem alguma conversão relacionada à lei de Ohm de resistência para achar uma corrente e tal. E do que é a lei de Ohm? É a corrente elétrica que percorre um condutor, que a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional à tensão aplicada nos terminais. Essa proporcionalidade é definida pela resistência elétrica desse condutor. Então, a gente tem as equações, que é a mesma equação, tá bom?
U igual a RI e V igual a RI, só muda a notação aqui da tensão como U ou como V. Dependendo do livro, de onde vocês for procurar, vocês vão ver de um jeito. E deu uma setezinha para a gente decorar, quem dá U ou RI, ou você RI. E daí a gente vai substituir aqui nesse triângulo para a gente estar achando as outras equações. O você RI, o V em cima, você RI. Então, a gente isola o V, a gente tem que tensão é igual a R vezes I. Isola o R, a gente tem que V, a resistência é V sobre I. E isola o I, a gente tem que a corrente é V sobre R. E assim a gente tem a equação para tensão, para resistência e para corrente elétrica. Daí vamos lá para o primeiro exercício, só para lembrar. Vou pular o enunciado. Ele basicamente diz que a poliamina é um polímero semicondutor e que a resistência elétrica dele ela quadruplica quando exposta a altas concentrações de amônio. E que na ausência de amônia, ela se comporta como resistor ôhmico, que é um resistor com resistência constante, e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico, no caso esse gráfico aqui. E depois ele pergunta sobre o valor da resistência em altas concentrações de amônio. Então a gente vai usar a equação da resistência, tensão sobre corrente, e vai achar aqui na tabela algum valor para estar substituindo. No caso, eu peguei aqui do 1, para tensão, diferença potencial, tensão 1. Então, a minha corrente vai ser de 2,0 vezes 10 na menos 6 ampere, que é a escala que a gente tem esse gráfico. Aqui a gente divide, né, 1 por 2, dá 0,5. Ele sobra o 10 na menos 6. O 10 na menos 6, a gente tem essa regrinha aqui, que a gente pode passar ele, como ele está dividindo, a gente pode passar ele multiplicando com o sinal invertido. Ela vai funcionar para qualquer valor que você estiver. Uma divisão de um expoente vai ser igual ao mesmo valor desse expoente, só que com o sinal trocado. No caso aqui, 1 sobre 10 na menos 1 é a mesma coisa de 10 na 1. E só exemplificando, né? 10 na menos 1, 0,1, que é igual a 10. Certo? E daí, no caso, 10 a menos 6 vai ser igual a 10 milhões. Então, a gente, por regra, a gente pode passar esse 10 na menos 6 multiplicando 0,5, só que positivo agora. E daí a gente consegue 0,5 vezes 10 na 6, que seria a resposta D. Mas a gente quer saber a resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônio. O gráfico aqui ele mostra um resistor ôhmico em uma situação normal, sem a presença de amônio. E aqui na equação ele nos traz que na presença de altas concentrações de amônia ele quadruplica o valor nominal, que é esse que a gente achou agora. Então, por ele quadruplicar, a gente multiplica o valor que a gente achou por 4 e a gente acha o valor de 2 vezes 10 na 6 ohms. Certo? Que seria a resposta aí. Eu não sei até que questão tu conseguiu pegar, ou se foi só as primeiras que tu não pegou, ou essa aqui você viu, Sabrina? Tá.
Essa é o seguinte: ao pesquisar o resistor feito do novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica L do resistor em função da corrente I é, e daí a gente tem os gráficos. A gente tem que a tensão normal, numa situação normal, é dada por L vezes I. Mas no caso a gente tem aqui junto um I ao quadrado intrometido. Então o que isso significa? Que quanto maior a tensão, maior a corrente que a gente aplica, maior vai ser a resistência desse sistema. Então, a nossa resistência não é mais constante. Então, a gente pode eliminar a letra A e a letra B, porque a nossa resistência não é constante. E assim sobra a letra C, a D e a letra E. De como é que a gente calcula? Por aqui está sendo uma equação quadrática da tensão em relação à corrente. Esse gráfico ele vai ser quadrático. Só que quando a gente passa a gente transforma essa tensão e analisa em resistência, ele vai deixar de ser quadrático. Na graduação a gente vê isso, a gente chama de derivada. A gente deriva a função e a gente consegue esse quadrado soma e só fica um i. Mas no caso vocês podem fazer que nem a colega disse anteriormente, a gente substitui o v aqui por RI, e daí a gente cancela os i, e a gente vai sobrar só um 10i. Então a gente substitui na equação, e a gente vai ter que a resposta vai ser uma função linear, que cresce em decorrer do tempo, no caso da corrente. Quanto maior a corrente, maior a resistência, mas é um crescimento linear, porque não está mais em i ao quadrado, não é quadrático, está só em i, então é linear. E daí a gente substitui e a gente acha que a resposta é AD, né? Substitui ali para zero, substitui zero aí na conta, né? No caso, você substitui aqui o RI no lugar do V, corta os I, e a gente vai ter que ir para zero, vai ser 10. Então, vocês têm o início aqui e é linear para cima. Vocês acham a resposta D. Potência elétrica, tu viu, Sabrina? A gente tem mais 10 minutos. Se os outros colegas não tem dúvidas, eu posso seguir aí apresentando. Tá? A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é fornecida num circuito por segundo, ou a quantidade que esse circuito consome, né? A equação que a gente vai ter para a potência elétrica vai ser o P, potência, é igual a I vezes U. Lembrando que o U, em alguns livros, alguns sites, a gente vai ver também como V. Então, para a gente se lembrar dessa equação, a gente tenta lembrar o que o Pintinho fala. Π. Então, π, P igual a I. Da mesma forma lá da lei de Ohm, a gente pode substituir o P naquele triângulo para achar as outras equações. No caso, P igual a VI, P igual a VI, isolo P, V, isolo V, igual a P sobre I, e I igual a P sobre V. No caso, a nossa potência é tensão vezes a corrente, a nossa tensão é a potência sobre a corrente, e a nossa corrente é a potência dividido pela tensão. Não sei se eu mencionei antes, em alguns exercícios a gente vai, às vezes, ter que substituir das equações da lei de Ohm
aqui nessas equações para achar, para conseguir outra coisa, ou fazer dois processos, achar um valor V, depois substituir V para achar um aéreo, coisa assim. Mas vamos lá. Questão 105. Ela está querendo, ela apresenta os peixes, né, o poraquê e a enguia elétrica, que eles são capazes de produzir energia elétrica quando se encontram numa situação de perigo. E ele dá exemplo do poraquê, que ele consegue produzir uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Ele apresenta alguns equipamentos e a potência aproximada que eles consomem e pede para a gente comparar qual equipamento elétrico teria uma potência similar à que o peixe, o poraquê, produz numa situação de perigo. Então, a gente vai usar a equação da potência, π, para a gente achar. Substitui aqui 2 amperes na corrente, né? Corrente em amperes. E a voltagem é em volts. No caso, 600 volts. A tensão, desculpa, é em volts, 600 volts. Essa é bem simplesinha, só substitui. 2 vezes 60 dá 1.200 watts, que é o equivalente à churrasqueira elétrica. No caso, a resposta D. Nesses exercícios, às vezes, quando está muito fácil assim, é bom sempre prestar atenção. Questão de unidade, você tem um milivolts, ou kilovolts, ou miliamperes, para não estar fazendo bobagem, porque para a gente achar o watts, a gente tem que ter os valores em amperes e em volts, não pode ser miliampere ou milivolts, certo? Tem que tomar cuidado para não errar nisso. Dessa aqui é uma outra questão, não é mais de potência, é de quantidade de energia. Ele fala o seguinte, que com o avanço dos dispositivos como o smartphone, o gerenciamento da bateria desse equipamento torna-se cada vez mais crítico. E daí ele dá um exemplo do manual de um telefone que diz que tem uma bateria que fornece 1.500 mAh. E daí ele pede qual é a quantidade de carga fornecida pela bateria em Coulomb. Lá no início, quando eu mostrei as unidades, a gente viu que 1 mAh é 3,6 coulombs. Só que é semelhante ao transformar quilômetro por hora para metros por segundo. Mas agora eu mostro para vocês uma outra forma de vocês se lembrar desse valor, de caso se esqueçam, tentar se lembrar. Coulomb é a unidade básica para carga, que é o quanto de carga 1 ampere consegue carregar em 1 segundo. Então, Coulomb é 1 ampere em 1 segundo. 1 ampere em 1 segundo. Então, a gente tem aqui, ó, 1 ampere, aqui miliampere, e segundo de tempo, a gente tem aqui tempo-hora, no miliampere. Então, a gente pode transformar o miliampere para a mesma unidade do Coulomb. 1 mili é 1 milésimo, 1 dividido por 1.000. Ampere, então 1 miliampere. Hora. Uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos vezes 60 segundos. Então, assim, a gente consegue que 1 mAh é 3.600 dessa multiplicação de 60 vezes 60, dividido pelo mili, que é 1.000. Ampere por segundo. E daí a gente consegue 3,6, que daí a gente pode retornar a unidade de Coulomb aqui. Então, 1 mA é igual a 3,6 Coulomb. Eu acho que é mais fácil decorar o 3,6 do que decorar esse ampere por segundo, mas às vezes a gente não entende bem a memória, talvez vocês se lembrem disso, então vale a pena mostrar. A ideia aqui é bem simples, 1.500 é igual miliampere, é igual a 3,6 vezes 1.500 Coulomb, que vai dar 5.400 Coulomb. No caso, a resposta C.
E aqui a gente vai para a execução teórica de novo. Eu não sei se a gente vai conseguir dar mais uma aula de física, e eu não sei que conteúdo a gente daria. Tem muito conteúdo para mostrar, mas eu vou deixar de sugestão para vocês, vocês estudar associação de resistores, de capacitores, e talvez de baterias também. É bem interessante estudar, eu acho que geralmente cai também. Por via das dúvidas, se a gente não conseguir ter mais aula, não conseguir apresentar esse conteúdo, tem outros conteúdos que a gente teria que apresentar, fica para vocês estudar em casa, ou a gente marcar um horário, digamos, extra classe para a gente estar vendo esses conteúdos. É bem importante também. Associação de resistores. Cai bastante questão de circuitos no Enem. E eu acho que seria isso. Obrigado pela aula. Qualquer dúvida, pode estar postando lá no grupo, que daí eu posso estar respondendo lá por lá também. Bom, então agora vocês vão ter aula de português? Isso aí é meu irmão. Pois é, hoje aí, eu tô mano, pertinho, tudo bem? Iscariote. Família Scaliotti aí no sábado. Beleza, então? Beleza, Boa aula mano. para Tchau. vocês. Bom sábado. Tchau, Aqui tchau. também.